Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Cletus Kasady, o Carne de Oficina, que eu não vou falar o nome certo porque tem chance do YouTube desmonetizar esse vídeo. E assim, eu também percebi que eu virei meio que CEO da Sony. Sabe por quê? Desde que eu anunciei que eu ia fazer esse vídeo, até hoje, a gente não teve nenhum sinal de trailer de Venom 2. No mínimo, a Sony tá esperando esse vídeo, então... Se eu fosse vocês, eu deixava like e subia a hashtag Venom Let There Be Carnage, porque, ajuda aí, dá uma força, vai. Contribua aí pro canal, por favor. Esse vídeo deu um trabalho do caramba pra fazer. E assim, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Cletus Kasady, a primeira aparição, a origem, os principais arcos, os principais poderes e algumas curiosidades do personagem. Vem comigo que vai ser da hora. A primeira aparição do Cletus Kasady foi em Amazing Spider-Man 344. Ele é apresentado ao mundo como um colega de cela do Ed Brock, e a princípio não tem nada demais. Até porque essa edição em que ele é apresentado, essa historinha do Ed Brock sendo preso não é o foco. O foco, na verdade, é a luta do Homem-Aranha contra o Rhino e o Cardíaco. Tipo, ele é realmente muito secundário dentro dessa história. O grande momento dele vem em Amazing Spider-Man 345, quando o simbionte Venom, que tinha sido separado do Ed Brock, ele invade o presídio, ele entra na cela do Ed Brock e os dois conseguem fugir como Venom. Um pequeno fragmento do Venom ficou para trás, e esse fragmento se junta ao sangue do Cletus Kasady, originando assim Satã na Terra. Eu já disse, eu não vou falar o nome certo dele, porque senão o algoritmo do YouTube vai achar que eu tô incitando ódio, então deixa quieto. Ok, esse plotzinho do Cletus virando vilão foi ignorado por umas 14 edições. Nesse período, o Homem-Aranha lutou contra o Venom e conseguiu abandonar ele numa ilha deserta, deixando o Venom acreditar que ele tinha sido derrotado. Ele, no caso, o Homem-Aranha. Ok, 14 edições mais tarde, o Cletus ele consegue fugir da cadeia, matar um policial, ir para Nova York e começar uma série de assassinatos. Só que o Homem-Aranha só vai perceber essa série de assassinatos em Amazing Spider-Man 361. E é ali que começa o arco de estreia do Carne de Oficina, que duraria 3 edições no caso. Nesse arco, o que acontece? Tem uma onda de crimes acontecendo, só que a descrição das testemunhas desses crimes, todas elas batem com o padrão do Venom. Ah, era um bicho meio gosmento que andava meio esquisito, grudava na parede e jogava teia. Isso faz o Homem-Aranha questionar quem que é o verdadeiro assassino, porque tipo, o Venom tá numa ilha deserta, não tem como ter sido ele. Ou será que tem? Ele resolve levantar a ficha criminal do Ed Brock. Quando ele faz isso, ele acaba descobrindo o colega de cela do Ed Brock. E é aqui que a gente descobre o nosso querido menino Cletus. Olha que dom pra ser uma pessoa de bem que ele tem. Com 10 anos de idade, ele botou fogo no orfanato e matou a diretora. Em alguns anos seguintes, ele brutalizou pessoas das formas mais variadas possíveis, porque ele é um gênio do crime, ele é um artista. E o Peter, quando ele vê esse tanto de brutalidade cometida pelo Cletus, ele pensa, só pode ter sido esse cara, mas como que eu faço pra entender como que ele conseguiu fazer tudo aquilo e ter uma descrição parecida com a do Venom? Ele resolve investigar a vida do Cletus. Ah, ele vai na vizinhança em que ele cresceu, nos apartamentos que ele alugou, ele vai atrás de familiar, parente, qualquer coisa, e todo mundo dá a mesma resposta. O Cletus era um cara reservado e eu não quero comentar sobre isso. Ah, não, o Cletus sempre pagou o aluguel em dia e não me faz pergunta não, por favor, faz pergunta difícil. Até que ele resolve, já que ninguém quer falar sobre o Cletus, eu acho que o lugar que eu posso encontrar provas é no próprio orfanato. Ele vai até o orfanato em que o Cletus cresceu e ali ele tem o primeiro confronto com carne de oficina. Carne de oficina. Naquele momento ele já percebe que ele não é páreo pro Carne de Oficina, porque o maluco, além de ter um simbionte, ele é mais rápido e mais forte que o Venom, apesar de ser menor. Tipo assim, o Venom ele é bombadaço, certo? O Carne de Oficina parece só um cara normal com uma boca esquisita e garras. E ok, o Peter apanhou pro Carne de Oficina, apanhou, tipo não a ponto de ficar quase morto, mas ele viu que não dava pra ganhar.
No caso, o Carne de Oficina quase matou 2 policiais no processo. No meio da luta entre eles, ele quase matou 2 policiais e conseguiu fugir. Ali o Peter toma uma decisão. Eu sei que eu me livrei do Ed Brock, eu sei que eu poderia estar muito bem sem ele, mas eu preciso desse cara para deter o Carne de Oficina. Ele descobriu que o simbionte do Cletus é um pedaço, é tipo um filhote do Venom, se tu preferir, e que talvez o pai tivesse força o suficiente para derrotar. Ele vai até o Quarteto Fantástico, pede ajuda do Tocha Humana para ir até a ilha deserta em que ele deixou o Venom, pedir ajuda. A princípio o Venom se nega, o Homem-Aranha que se lasque, só que, como o Carne de Oficina é filhote do Venom, e o Ed Brock tem um senso de justiça meio distorcido, ele se vê na obrigação de ajudar, porque é filho dele, é cria dele, então aquilo meio que é culpa dele. Só que tem um detalhe interessante, na ficha do Cletus Kasady, fala que ele tem 12 perpétuas, isso não tem a ver com a história, é só um detalhe. Ele tem 12 perpétuas. Então, do ponto de vista jurídico, a culpa não é do Ed Brock, do Cletus Kasady ter se tornado Carne de Oficina, e sim do governo. Porque se um maluco tem 12 perpétuas, eu tenho um leve palpite de que ele não deveria nem dividir cela, tá? Só isso. Mas, né, eu não tô aqui pra advogar, eu não sou advogado, eu não tenho nem nada a ver com jurídico, tá? Isso é só uma pequena opinião, sabe? Que não importa muito. O que importa é o que vem a seguir. Enquanto o Homem-Aranha e o Venom estão procurando o Cletus, ele tá tentando cometer alguns outros crimes e pensando no próximo passo dele. E ele já decidiu quem é o novo alvo. J. Jonah Jameson. Mas por que o Jameson entre todas as pessoas? Simples. O Cletus, ele preza muito pela insanidade, pela falta de lógica, pelo caos. E o J. Jonah Jameson repudia o caos. Ele é, de certa forma, um paladino da justiça e da moral, coisa que o Cletus Kasady odeia. Então, ele resolve sequestrar o J. Jonah Jameson. A princípio ele iria matar o Jameson, mas ele não consegue, porque tem muitas testemunhas e tal. E ele resolve levar o Jameson para um lugar, para uma festa, para uma casa de show, porque ele quer que o Jameson presencie e faça uma matéria sobre o caos, sobre como não existe lógica. Ele quer enlouquecer o Jameson. Mais ou menos que nem o Coringa queria fazer com o Gordon na Piada Mortal. Só que aqui é de uma forma bem merda mesmo. E no caso, as pessoas da casa de show quase compram a ideia do Cletus de que é pra sair na porrada porque a vida não faz sentido, quando o Homem-Aranha e o Venom chegam pra impedir ele. E ali os três começam a lutar, o Cletus tenta fugir pelo metrô, o Venom impede, ok, vai e volta, eles acabam voltando pra casa de show, até que o Homem-Aranha tem uma ideia. Já que o Cletus tem um simbionte parecido com o Venom, se ele ligar a parede de som no máximo, os dois vão ser derrotados pela vibração, pelas ondas sonoras. E é isso que acontece, o Homem-Aranha usa as ondas sonoras pra derrotar o Carne de Oficina e o Venom. E beleza, né? Ok, a gente se livrou do Carne de Oficina, e a vida é mais feliz, o mundo está salvo. Esse é só o primeiro arco do Carne de Oficina. A próxima aparição dele já é Carne de Oficina total. Mas isso eu continuo, no caso, no próximo bloco, que é principais arcos. Os principais arcos que envolvem o Carne de Oficina são, em sua maioria, títulos próprios, porque ele não é um personagem que aparece muito em outras HQs, sabe? Ele é um personagem muito exclusivo do núcleo ali do Homem-Aranha. Então, os principais arcos dele são Carne de Oficina Máxima, ou Carne de Oficina Total. Cara, eu acho incrível como eu naturalizei falar Carne de Oficina ao invés do nome certo, mas enfim. E nesse arco, o que a gente tem? O Cletus, depois do arco anterior, ele estava sendo levado para o asilo Ravencroft, só que isso tomou cerca de 10 edições. Tipo, ele passou muito tempo sem aparecer nos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele estreou em um ano e teve esse arco de destaque no ano seguinte. É assim, ele estava sendo transferido para o asilo Ravencroft, onde, em teoria, ele deveria fazer o tratamento dele e tal. A princípio, ele tinha sido separado do simbionte, só que, diferente do Venom, que é um corpo que fica separado do corpo do Ed Brock, se tu separar os dois, o Ed não tem como produzir mais, o Cletus tem essa vantagem.
porque o simbionte está alojado no sangue dele. Qualquer pequeno corte, qualquer pequena ferida é suficiente para ele trazer mais simbionte, produzir mais simbionte usando o sangue dele. E é o que acontece, ele consegue fugir do Ravencroft, leva consigo uma das detentas que está ali, um dos pacientes do Ravencroft, que no caso é a Shriek, que tem poderes psíquicos, e no caminho eles encontram uma criatura que é um doppelganger do Homem-Aranha. O doppelganger, na forma mais resumida de definição, é uma cópia do mal. E no caso, o doppelganger do Homem-Aranha, ele é tipo igual ao Homem-Aranha, só que com 6 braços, um pouquinho mais aracnídeo e sem cérebro. Eles viram tipo uma pequena família feliz de demônios. Resumidamente é isso. E assim, o Cletus, ele quer começar uma onda de crimes pela cidade. Só que, como a onda de crimes original era dele e deu errado, ele quer usar a Shriek pra alcançar todas as pessoas da cidade e fazer todas as pessoas entrarem num transe de caos. E ele quase consegue, porque tipo, eu acho que metade ou um pouquinho mais da metade da população entra nesse transe de agressividade e as pessoas saem na porrada por motivo nenhum. Daí, o que acontece? A história assume a seguinte dinâmica: Homem-Aranha, Gata Negra e Venom contra Doppelganger, Shriek e Carne de Oficina. 3 contra 3. Eles começam a lutar e à medida que a história vai avançando, eles vão adicionando 1 ou 2 membros em cada equipe e vão se enfrentando de novo. Fica muito repetitivo. É por isso que eu não gosto dessa história. Eu sinceramente não acho que vale a pena tu pegar um encadernado de R$100 pra isso. Pega a versão de segunda mão da Abril. Mesmo que ela venha sem capa, ainda vale mais a pena que a da Panini, porque tá mais barato. E essa história, ela não vale o preço de capa. Ela não vale nem que tu... sei lá, nem que alguém te oferecesse R$50, eu acho que ainda não valia, porque é muito medíocre. E é assim, são 14 edições de um grupo de heróis contra um grupo de vilões, indo e voltando em confrontos. Aí dá merda de um lado, dá merda do outro. No final, quem salva todo mundo é Homem-Aranha, Deathlock, Flama e Capitão América. Ah, e o Punho de Ferro. Mas isso não é suficiente pra deter ele, no caso. Só amenizar a onda de crimes e no final a história acaba com o Homem-Aranha, o Venom e o Carne de Oficina saindo na porrada. E a princípio o Cletus estava preso. Só que daí em diante ele também entra no loop de ser preso, fugir, matar gente. Ser preso, fugir, matar gente. Igual o Coringa. A gente também tem, para completar um pouquinho os arcos do Cletus e ao mesmo tempo fazer uma recapitulação da origem do personagem, 3 títulos que são bem relevantes: Venom, Carnage Unleashed, It's a Wonderful Life e Mind Bomb. Em Venom, Carnage Unleashed, o que acontece? O Cletus estava preso e fizeram um jogo de videogame sobre ele, sobre o Carne de Oficina. E ele dá um jeito de chantagear o criador do jogo pra hackear todo o sistema do Ravencroft e fugir. É uma parada bem bizarra, mas beleza. O cara consegue e ele foge. E o Venom resolve ir atrás dele. Pra garantir que a polícia não ia atirar ou tentar matar ele, ele sequestra a psicóloga dele. E durante 4 edições dessa minissérie, ele vai contando pra ela como que foi a infância dele. E ele vai assumindo as paradas que ele fez, só que tu vê que ele distorce muito o que aconteceu. Ele é um manipulador, ele conta a história de um jeito, só que como tu vê o flashback, tu vê que tá errado, tu vê que é mentira. Por exemplo, ele fala que o cachorro da mãe dele tava fazendo besteira, sendo que ele tá claramente com uma broca na cabeça do cachorro. Daí a mãe dele vai bater nele porque ele matou o cachorro. Tipo, é merecido ele apanhar. E ele vai falar: ah, a mamãe preferia o cachorro do que eu. Tipo, ele deturpa muito a situação. E aí, ok, ele apanha da mãe dele. Quando o pai dele chega, ele começa a bater na mulher porque ela tá brigando com o moleque. O Cletus pega o celular e liga pra polícia. O cara matou a própria esposa e o Cletus denunciou ele. E o cara, no caso, foi condenado a cadeira elétrica, se eu não me engano. Ou seja, o Cletus matou a própria família. Ele matou a própria avó também. E assim, tu vê que o Cletus, ele não é uma pessoa de bem, só que ao mesmo tempo ele não é nem um pouco normal. Ele tem muitos problemas, muitos mesmo. E eu não tô falando isso pra diminuir o cara. Ele realmente é problemático. Em Mind Bomb, a gente tem uma outra situação, onde o Cletus está preso e um psicólogo vai entrevistar ele pra ver se consegue alguma resposta direta do porquê que ele é do jeito que ele é, porquê que ele faz essas coisas.
e a história inteira é narrada pelo Cletus. Narrada, no caso, o psicólogo conseguiu o que ele queria. O Cletus explica por que ele é do jeito que ele é e por que ele faz as coisas do jeito que ele faz. Resumidamente, é porque ele não vê a ordem como algo... tipo assim, ele vê a ordem como inimiga da liberdade. Ele vê os padrões e as hierarquias e tudo que compõe uma sociedade como uma forma de tirar a liberdade. E ele vê a morte, a violência e a brutalidade como a única forma verdadeira de liberdade. Ou seja, ele se sente livre no caos. Por isso que ele mata a gente, por isso que ele dilacera, ele se identifica como um artista. Para ele, o que ele está fazendo é uma obra de arte. O mundo inteiro é um quadro em branco e ele pinta o quadro só de vermelho. Porque ele é uma criança retardada que não sabe que existe lápis de cor. E assim, ele fala isso, que ele quer inspirar as pessoas, que o maior momento da vida dele é quando o nome dele aparece no noticiário, quando ele vê que algum criminoso fez algo parecido com o que ele faz. Ele se sente alguém, ele se sente vivo. E o complemento disso é It's a Wonderful Life, onde a doutora Kafka analisa a mente dele e vê que ele só faz isso porque ele é carente pra cacete, porque ele não compreende como é que funcionam relações humanas. Ele já tentou se aproximar das pessoas, mas ele falhou. E por conta disso, ele tem medo de tentar se aproximar das pessoas de novo. Então, assim, ao invés de simplesmente fazer uma terapia e tentar de novo conhecer novas pessoas, ele tem medo de se machucar. E ele prefere simplesmente ser um psicopata. É mais fácil, ele não tem que lidar com pessoas, que é o tipo de coisa que assusta ele. Ou seja, toda aquela parada de eu quero ser famoso, eu quero ser um rockstar, eu me sinto bem quando as pessoas falam de mim, é fachada pra esconder um maluco que é completamente inseguro, que é um bosta. Basicamente. Além disso, a gente ainda tem alguns outros arcos, só que assim, a carreira inteira do Cletus, ela se resume, como eu disse, a fugir da cadeia, matar gente e voltar pra lá. E no caso, isso se repetiu por um bom período de tempo. No caso, até 2004, quando no título dos Novos Vingadores, o Sentinela simplesmente cata ele, leva pro espaço e rasga no meio. E ele passa pelo menos 5 anos sem aparecer nos quadrinhos. Ele volta lá em 2009 numa minissérie própria, e daí não vale muito a pena eu entrar nos detalhes desses arcos, sabe? Porque eles não são tão bem construídos a ponto de eu ter que detalhar e fazer uma mini review aqui dentro. O que importa é, o Cletus foi atirado no espaço. Quando ele voltou para a Terra, no arco Carnage, só Carnage é uma minissérie de 4 ou 5 edições, eu não tenho certeza, um cientista usou filamentos do simbionte dele para criar membros artificiais. E isso chamou a atenção do Tony Stark, porque esse cientista nunca fez nada de valioso. Como é que de uma hora para outra o cara decodificou o segredo da transmissão neural? O Tony Stark resolve investigar, descobre que tem algo a ver com simbiontes, chama o Homem-Aranha, e quando eles investigam, eles descobrem que esse cientista tem no porão dele o carne de oficina, e que ainda por cima ele mantém o Cletus Kasady guardado em outro lugar. No final dá tudo errado, os dois se juntam e o carne de oficina tá de volta na Terra. E no processo, ele deixou um novo filhote. Só que esse novo filhote, ele é tecno-orgânico. Ele é tipo um Ultra T, só que psicopata. Que é a Scorn. E ela se junta à doutora Tanis Neves, que é a psicóloga da Shriek. Só que por que ela tá envolvida nessa história? Porque a Shriek, ela tem uma ligação especial com o Cletus Kasady. Então, se aproximarem ela do simbionte, talvez isso ajude a produzir mais fluidos, produzir mais filamentos para o cara poder usar no experimento dele. Eles querem ela para ativar o simbionte que está no estado dormente. No caso, acabou que eu esqueci de explicar o que a doutora Neves está fazendo ali, né? Então, o que acontece? Ela tá junto da Shriek para garantir que ela não vai ter nenhum dano psicológico. Só que no caso, ela recebeu uma prótese tecno-orgânica da empresa. E essa prótese, por usar filamentos do simbionte, acaba tentando se ligar com ele, faz a Neves ser possuída pelo Carninha, e assim ela dá um jeito de levar o simbionte até o Cletus. E é aí que desencadeia toda a desgraça. E assim, no caso, no final o Cletus acaba fugindo,
E a Tannis entra para um programa do governo, porque ela é uma das pessoas que teve envolvimento com alguns simbiontes. No caso, nos anos 90 teve um arco do Venom em que ele deixou umas 5 proles além do carne de oficina. E essas proles são agentes do governo hoje em dia. E essa fuga do Cletus vai desembocar no arco seguinte, que é Carnage USA, onde ele tomou uma cidade inteira dos Estados Unidos, uma cidadezinha do interior. E assim, os Vingadores foram chamados pra lidar com a situação, só que dá merda, os Vingadores também ficam possuídos. Tipo assim, o Cletus, ele não possuiu de ok, essa cidade agora é minha. Não, ele simplesmente conseguiu, graças ao experimento do cientista no arco anterior, ele conseguiu uma nova habilidade, que é a de se expandir quase que infinitamente e possuir quase todo mundo que ele toca. Ele consegue possuir inúmeras pessoas ao mesmo tempo, ele transforma todo mundo em Minion. E ok, no final, quem consegue salvar aquelas pessoas são Homem-Aranha, Scorn e Agente Venom. E como eu falei, daí entra em repetição, ele vai pro microverso, depois ele morre e volta de novo, ele descobre que é praticamente imortal, e aí a gente chega no título de 2016, que é o único que tem uma pequena relevância ainda. Nesse título, a gente descobre o seguinte: o Cletus está destinado a trazer para a Terra um deus ancestral. E no caso, o arco inteiro de 16 edições é uma pequena equipe indo atrás do Cletus, tentando impedir que ele desperte esse deus ancestral e que use o Darkhold, que é aquele livro que eu já falei, que é o livro favorito de bruxas, bruxos, deuses e agiotas da Marvel. Ele usa aquele livro para conseguir mais poderes. Só que os planos dele são frustrados no final da história e ele acaba perdendo o simbionte. Daí a gente vai ter, no caso, Carne de Oficina Absoluta, que é o arco mais recente envolvendo ele, mas eu não vou trazer ele aqui porque ele não é relevante pro filme do Venom, pra te saber quem é o Carne de Oficina, e também porque eu quero fazer uma review própria, porque ele tem muitos itens adicionais, sabe? É tipo assim, tem a história principal, tem a mensal do Homem-Aranha, tem a mensal do Venom e tem mais edições especiais. Então, tem que ser um vídeo um pouquinho melhor construído. Bom, como vocês sabem, o Carne de Oficina é um simbionte, então alguns dos poderes que ele tem são quase os mesmos do Venom, sabe? Ele tem super força, ele tem agilidade aumentada, ele tem resistência um pouquinho maior, e olha que interessante, ele tem resistência a fogo e a som. Não é imunidade, não é invulnerabilidade, é resistência. Sabe o que isso significa? Que ele ainda pode ser atingido, ele ainda vai ser machucado por fogo e por som. Porque eu vejo muito canal nerd divulgando essa informação da seguinte forma: o Carne de Oficina é imune a fogo e a som porque ele foi criado na Terra. E ele não é imune, ele nunca foi imune. Ele tem resistência aumentada. O que isso significa? Se o Venom for atingido por uma rajada sonora, ele vai entrar em choque, começar a se debater e começar a sangrar pelo nariz. Se o Carne de Oficina for atingido por uma onda sonora, ele começa a se debater, mas ele ainda tem resistência suficiente para destruir a fonte dessa rajada sonora. Ou seja, ele é mais resistente que o Venom, mas não é invulnerável. Ele só vai se tornar invulnerável no título de 2016, e é só ao som, ele continua com a fraqueza do fogo. Até hoje ele ainda é vulnerável ao fogo. E um detalhe interessante de colocar aqui é que no mesmo ritual de magia que ele se tornou invulnerável ao som, deixou ele vulnerável à própria magia. Ou seja, ele trocou uma fraqueza pela outra, basicamente. O Venom, ele não consegue fazer construtos de simbionte. Tipo assim, ele consegue mudar a estatura dele, ele consegue mudar as roupas, mas ele não consegue, por exemplo, modificar o tamanho das mãos. O Cletus, ele consegue mudar de forma, mudar de rosto, mudar de traje, e além disso, ele ainda consegue transformar as mãos em tentáculos, jogar esporos, transformar a mão dele no machado e fazer lanças. Ele também consegue se expandir a ponto de criar pequenas cópias. No caso, ele tinha essa habilidade até 2016. Depois disso, trocou de simbionte e ele perdeu. Agora tá na hora de algumas curiosidades sobre o Carne de Oficina. Primeira delas,
o Cletus já teve ao todo 4 simbiontes. O primeiro deles, que é prole do Venom, deixou tipo uma assinatura genética dentro do Cletus. Então essa assinatura genética, ela é o que permite que o Cletus volte a ser o carne de oficina, independente do simbionte que ele use. No caso, o Ed Brock, ele retoma o simbionte que é prole dele, o carne de oficina original, em 1999, durante um pequeno arco ali do Homem-Aranha, que eu não lembro o nome agora, porque não é realmente relevante. A única importância desse arco é que o Cletus troca de simbionte. E o Cletus, ele fica completamente em choque porque ele perdeu o simbionte dele e ele tenta provar a todo custo que ele continua sendo carne de oficina com ou sem simbionte. Ele fica tipo, não, eu sou carne de oficina, eu sou carne de oficina. O maluco se pinta de vermelho e sai só de cueca na rua, gritando que ele é o carne de oficina. Tem noção do quão esquizofrênico isso é? Mas ok, o Homem-Aranha luta com ele e eles vão parar em outra dimensão. E é aqui que começa o Paranauê. Nessa outra dimensão, o vilão de lá, o ditador de lá, dá um simbionte novo pro Cletus. E esse simbionte, quando entra em contato com a assinatura genética do simbionte original, transforma o Cletus no carne de oficina de novo. E um detalhe interessante é o seguinte: cada versão de simbionte que o Cletus pega é um pouquinho mais poderosa que a anterior, mas ainda tem as mesmas fraquezas. Esse segundo simbionte é o que mais durou, porque ele foi de 1999 até 2016, quando o Cletus, durante o título próprio, ele acaba sendo vítima de um feitiço do Darkhold, que no caso a galera que estava caçando ele e o Darkhold joga, e acaba separando os dois. E esse simbionte que foi separado do Cletus vai parar nas mãos do Norman Osborn, criando assim o Duende Vermelho no título principal do Homem-Aranha. Mas isso é uma história para outro vídeo, eu já falei o quanto eu não gosto dessa história. O que importa é para onde foi o simbionte. O Cletus continua sem o dele. O terceiro simbionte que ele teve foi dado por uma raça alienígena que tentou invadir a Terra com uma colônia de simbiontes. E no caso, nesse arco, esse simbionte novo é um pouquinho mais fraco que os anteriores, tanto que o Cletus acaba derrotado e lançado no espaço. Quando ele volta para a Terra, já no arco do Carne de Oficina Absoluto, ele recebe um códex de um novo simbionte. Esse simbionte pertencente à horda do Knull. E aí quando ele sai, ele vira tipo arauto do Knull. Só que ainda assim é carne de oficina. Só que ele é um pouquinho diferente, tem uma estatura um pouquinho diferente, tem um leque um pouquinho maior de poderes e algumas qualidades aumentadas ali. Mais uma curiosidade, o Cletus Kasady, ele é virtualmente imortal. Por que eu digo isso? Simples. Durante o Carne de Oficina Superior, o Cletus estava morto, e o Mago, que é inimigo do Quarteto Fantástico, tentou reviver ele para fazer parte do Quarteto Terrível. Só que ele não conseguiu controlar o simbionte, e alguns dos aliados dele acabaram mortos. No caso, incluindo o próprio Mago, que já estava morrendo. Quando o Cletus vai preso, ele foi revivido e ele está separado do simbionte. Só que dentro da cadeia, o diretor da cadeia acaba encomendando a morte dele. E assim, o simbionte está muito ligado ao Cletus. Ligado a ponto de que ele também sofre se o Cletus estiver sofrendo. Então o que acontece? Um fragmento de simbionte, o fragmento que o Homem-Aranha Superior removeu do Cletus, ele morre de tanta dor e ele não consegue alcançar o Cletus. Enquanto isso, um outro fragmento, dessa vez no Texas, ele cruza o país para reviver o Cletus. Tipo assim, é muito amor, cara, é muito amor. O simbionte, olha que bonitinho. Ele matou pessoas numa lanchonete, daí ele possuía um caminhoneiro, possuía outro caminhoneiro, possuía um motorista de ônibus, possuía um taxista, possuía um agente governamental, possuía o diretor do presídio, entrou no presídio, possuía um outro agente e aí possuiu o Cletus Kasady de novo e trouxe ele de volta à vida. Outra curiosidade que eu trago aqui é a de que ele já lutou contra o Deadpool e ele odiou o fato de que ele é um personagem de quadrinhos. Ah, mas como assim? Ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos? Não. Mas o Deadpool sabe. O Deadpool ele tá ligado que ele é um personagem de quadrinhos. Por conta disso, ele tenta falar pro Carne de Oficina que não importa o quão aleatório ele pareça, ele é previsível.
Ele sempre vai ser previsível pelo fato dele ser um personagem de quadrinhos. Ele tá preso dentro desse ciclo infinito de todos os personagens de quadrinhos. Ele nunca vai morrer e ele sempre vai repetir os planos dele. E isso deixa o Carne de Oficina maluco, porque pra onde quer que ele vá, qualquer coisa que ele faça, o Deadpool sabe o que ele vai fazer. Graças à esquizofrenia do Deadpool, ele sempre sabe pra onde que o Carne de Oficina tá indo. Até que o Carne de Oficina tem a brilhante ideia de fazer a coisa mais improvável possível: entrar numa cela de cadeia e ficar lá. O Cletus Kasady, ele já foi do bem. Durante o arco Eixo, onde o Caveira Vermelha conseguiu o cérebro do Professor Xavier, ele de alguma forma conseguiu alterar o senso de moralidade de todos os heróis que estavam ali naquele lugar. Então, assim, heróis viram vilões, vilões viram heróis, e no caso do Deadpool, ele ao invés de ser maluco e completamente esquizofrênico, ele só vira zen. Ele não vira nem do mal nem do bem. E o que acontece? Nesse arco, o Carne de Oficina ele fica do bem e ele tenta fazer a coisa certa, só que do jeito dele. Então, assim, ao invés de deter um criminoso e deixar ele viver, ele dilacera o cara na porrada, porque pra ele é a coisa certa. Ele não tem muita noção do que é o bem por si só. Ele tenta fazer o bem, só que ele faz o bem de um jeito errado. Mais uma curiosidade: ele já foi amigo do Nova. O Nova, no caso, o Sam Alexander, não o Richard Rider. Durante esse mesmo arco em que ele foi do bem, ele fez parte dos Vingadores. E no que ele fez parte dos Vingadores, ele se aproximou bastante do Nova. Tipo, eles viraram amigos, o Cletus sabia onde o Nova morava e tal. E é aí que dá merda. Porque o Cletus, quando volta a ser do mal, ele resolve visitar o Sam. Porque ele odeia ser bonzinho. E ele odeia mais ainda que exista alguém que saiba que ele já foi bonzinho em algum momento da vida dele. Pra ele aquilo é errado, pra ele aquilo é um crime. Então ele resolve eliminar o Sam porque o Sam sabe que ele já foi bom. Como vocês sabem, o Cletus Kasady não é o único hospedeiro do Carninha. Então, aqui vai uma lista com alguns dos outros hospedeiros que ele já teve. Filho do J. Jonah Jameson, o John Jonah Jameson, que foi possuído pelo simbionte porque o simbionte queria chegar de novo até o Cletus. A maioria dessas vezes em que pessoas são possuídas pelo simbionte são para chegar até o Cletus, entendeu? Porque geralmente o Cletus está preso e foi separado, e algum fragmento de simbionte vem do quinto dos infernos tentar se juntar com esse merda de novo. E o que acontece com o John Jonah Jameson? A mesma coisa. Ele foi possuído por um fragmento de simbionte, estava aterrorizando Nova York e estava tentando chegar até o asilo Ravencroft. Só que aí, nessa época, o Ben Reilly era o Homem-Aranha. Ele tentou impedir o Carne de Oficina e nisso ele acaba sendo possuído também. E aí já é outro membro pra lista. Só que foi um breve período de tempo, sabe? Não conta muito. Mais um que entra pra nossa lista é o Surfista Prateado, que foi possuído porque os simbiontes, eles são de Clintar, certo? É um planeta natal dos simbiontes. No caso do Carninha, apesar dele ter nascido na Terra, ele tem uma memória genética do evento, assim como o Venom. Então ele possui o surfista de instinto. Não é nem porque o Cletus queria, ele possui porque sim. E o surfista tenta ao máximo se conter, no caso leva o Carninha pra fora do espaço, e aí eles... É tipo uma briga de ego, entendeu? A força de vontade maior é a que prevalece. E no caso, o surfista acaba se salvando do Carninha. Como eu falei no arco do Carnage, naquela minissérie de 5 edições em que ele voltou do espaço, ele tá separado do simbionte, certo? O Cletus Kasady tá separado do simbionte. E a Shriek, que tinha um grau de proximidade com o Cletus e com o simbionte, é levada para despertar o simbionte que está em estado dormente. Só que junto dela tem a Doutora Tanis Neves, que recebeu uma das próteses que tinha filamento do simbionte. Então, quando o simbionte desperta daquele estado que ele está, ele possui a pessoa que tem mais facilidade de ser possuída, que é a própria Tanis. Então, eles possuem ele. Então, o simbionte possui a Tanis e obriga ela a chegar até o Cletus. Chegando lá, ele se separa dela e deixa um pequeno fragmento para trás. E esse fragmento origina a Scorn. Toda a população de Doverton, Colorado, incluindo os Vingadores. No caso, o Coisa, o Wolverine, Gavião Arqueiro e Capitão América. Uma menção honrosa que eu tenho para fazer aqui é o próprio Norman Osborn,
Porque assim, durante o arco do Duende Vermelho, ele até usou o simbionte, só que sem se deixar possuir. Só que no final da história, quando ele é derrotado, o cérebro dele meio que é fritado e ele passa a acreditar que é o Cletus Cassidy. E durante Carne de Oficina Absoluta, ele meio que vira o Carninha verdadeiro. No caso, o Cletus está comandando outros vários Carninhas ali, e ele vira o Carninha normal, digamos assim. No caso, ele luta contra o Homem-Aranha e no final acaba sendo derrotado e voltando a ser só o velho e maldito Norman Osborn. Ó, diferente do resto do vídeo, em que eu fui atrás de item por item de HQ pra ler e trazer pra cá, eu não assisti todas as animações e eu não joguei todos os jogos, então eu fiz uma pesquisa rápida de onde ele aparece pra listar aqui pra vocês. As versões de mídia externa do Cletus Cassidy. Ele aparece na série de 94 do Homem-Aranha, durante um arco próprio em que ele trabalha pro Barão Mordo, e ele aparece também no último arco do desenho como uma versão maligna do Homem-Aranha. Naquela realidade, o Peter Parker foi tomado pelo simbionte Carne de Oficina, e aí ele virou um vilão que ia destruir o multiverso. Se eu não me engano, a história é essa. Ele também aparece na animação Homem-Aranha Ação Sem Limites, na Contra-Terra, ele e o Venom. Aparece também em Espetacular Homem-Aranha, não ele propriamente dito, não o Carne de Oficina, mas o Cletus Cassidy aparece ali. E é num episódio da segunda temporada em que estão botando em prática os planos do Planejador Mestre. No caso, quando o Kraven vai resgatar o Dr. Octopus e o Electro de dentro do asilo Ravencroft. Aí ele aparece brevemente ali numa reunião de grupo. A gente também vai ter ele aparecendo no desenho Ultimate Homem-Aranha, só que nesse desenho é bom frisar que ele não é necessariamente derivado do Venom. Claro, ele é uma variação do simbionte, mas ele não é derivado do Venom propriamente dito. Porque o que acontece? O Norman Osborn, ele injeta no Peter Parker o simbionte Venom, só que o sangue do Peter entra numa reação meio instável com o Venom e cria um novo simbionte. E esse novo simbionte é o Carne de Oficina. E durante o desenho ele possui uma porrada de outras pessoas que eu não tenho como listar aqui. Ele também aparece brevemente no desenho dos Guardiões da Galáxia, só que dessa vez ele não tá na Terra e nem é o Cletus Cassidy também. Ele, na verdade, é só o simbionte Clintar, é do planeta original dos simbiontes. Quanto aos videogames, as aparições que eu tenho aqui do Carninha são as seguintes: Amazing Spider-Man 2, de 1992, Spider-Man e X-Men, A Vingança de Arcade, Amazing Spider-Man Lethal Fools, Spider-Man e Venom Maximum Carnage, que é um jogo inspirado na HQ, e Venom Spider-Man Separation Society. Além disso, tem uma pá de outros jogos que ele aparece, como por exemplo, o jogo de 2000 do Homem-Aranha, aquele de PS1, o jogo Ultimate Spider-Man de PS2, Spider-Man Friend or Foe, Marvel Ultimate Alliance 2, Spider-Man Shattered Dimensions, Marvel Super Hero Squad Online, Avengers Alliance, Marvel Heroes, Marvel Puzzle Quest, Marvel Super Heroes, Amazing Spider-Man 2 de 2014, que era pra ser continuação do filme, só que por algum motivo esqueceram a história do filme, e aí tacaram qualquer coisa no jogo e deu nisso. Que aliás é um dos piores jogos do Homem-Aranha de todos os tempos. E olha que existe o Superman de Nintendo 64. Ele também aparece no jogo de celular Spider-Man Sem Limites, que infelizmente deixou de funcionar. Simplesmente pararam com o jogo, que é deprimente porque era um jogo excelente pra mim. Torneio dos Campeões, Marvel Future Fight e Lego Marvel Super Heroes 2. Quanto ao cinema, a gente tem aqui o Woody Harrelson, que vai estar vivendo ele no Venom Let There Be Carnage, e ele aparece na cena pós-créditos do primeiro filme do Venom também, que no caso é gancho para esse novo filme. Bom, essas foram as aparições de mídia externa que o Cletus Cassidy tem, e agora vamos para
o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar a notificação, compartilha com os amigos, me desculpa pelo atraso, porque esse formato de vídeo dá trabalho pra caramba pra fazer. Cara, eu tenho que ir atrás por conta própria. Não, momento desabafo aqui, momento desabafo. Eu não confio em lista da internet, porque ela geralmente evita alguns detalhes do personagem que podem ajudar a construir a personalidade dele. Por exemplo, eu fui procurar sobre o Carne de Oficina, e não menciona alguns dos arcos que eu trouxe pra cá, como por exemplo It's a Wonderful Life e Mind Bomb. Algumas listas aparecem, outras não. Então assim, eu prefiro pegar guia de leitura do personagem e ler item por item, e eu decidir o que é ou não importante, do que confiar numa lista qualquer de internet. Porque aí eu vou estar só reproduzindo um conteúdo que já está incompleto. Então assim, qual que é a qualidade? Entendeu? É esse o meu ponto, às vezes é esse. Então esse vídeo demorou para ser produzido porque eu tava lendo as HQs dele e eu tava decidindo o que valia e o que não valia entrar no vídeo. Tanto que assim, se tu procurar, tu não vai ter alguém te dizendo, por exemplo, por que o Cletus é do jeito que ele é, ou o que ele acha que ele tá fazendo. Tu não vai achar. Ou vai achar, mas vai demorar um pouquinho pra achar. Então assim, demora pra caramba pra produzir esse formato. O vídeo do Cavaleiro da Lua, eu prevejo que vai levar daqui uns 2 ou 3 meses pra ficar pronto. Porque depende também da quantidade de vezes que o personagem aparece em algum lugar. Que aí eu vou ler uma por uma, entendeu? Então assim, eu entendo se vocês não gostarem, se acharem que o vídeo ficou chato, ficou longo, mas entendam o meu ponto. É trabalhoso de fazer. Independente se ficou bom ou ruim, deu um trabalho do caramba pra fazer. E assim, é só isso mesmo, eu só queria explicar por que demorou tanto, sabe? Só isso mesmo. Tu pode gostar, pode não gostar, só tô dizendo por que demorou. E eu tô falando o seguinte, o vídeo do Cavaleiro da Lua ainda vai demorar pra caramba também, porque é o mesmo formato, então requer muita pesquisa. E eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse formato de um jeito mais rápido, por causa do agente americano que vai aparecer em Falcão e Soldado Invernal. Lembrando também que o canal agora tem um grupo no Discord, o link vai estar na descrição. Tem o Seja Membro, que a partir de R$ 1,99 tu me ajuda aqui no canal, mas ainda não tem nenhuma vantagem. Só que se eu começar a produzir um monte de vídeo em série, eu vou começar a antecipar vídeo para os membros para ter alguma vantagem. E a princípio vai ser só isso mesmo. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!